Vamos lá, dando continuidade aqui à leitura do conteúdo programático para o cargo de analista tributário da Receita. Agora vamos dar início aqui à leitura da legislação aduaneira, certo? Então vai cair o que? Jurisdição aduaneira, território aduaneiro, portos, aeroportos e pontos de fronteira, alfandegados, alfandegamento, recintos alfandegados, administração aduaneira, controle aduaneiro de veículos, impostos, taxas e contribuições na importação e na exportação, imposto de importação, a incidência, o fato gerador, a base de cálculo, contribuintes e responsáveis, pagamento e depósito, restituição e compensação, isenções e deduções, imunidade de livros, jornais e periódicos e do papel destinado à sua impressão, impostos de exportação, incidência, fato gerador, base de cálculo, contribuintes, pagamento, isenções, incentivos fiscais na exportação, imposto sobre produtos industrializados vinculados à importação, incidência, o fato gerador, a base de cálculo, o contribuinte, prazo de recolhimento, isenções, imunidade de livros, jornais e periódicos e do papel destinados à sua impressão, suspensão do pagamento, contribuição para o PIS/PASEP importação e da COFINS importação, incidência, fato gerador, base de cálculo, contribuintes e responsáveis solidários, isenções, pagamentos, suspensão do pagamento, contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na importação de cigarros, contribuição de intervenção no domínio econômico, combustíveis, que é o CID combustíveis, a incidência, o fato gerador, contribuinte e responsáveis solidários, base de cálculo, alíquota, pagamento, isenções, taxa de utilização do Siscomex, regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais, trânsito aduaneiro, admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, o drawback, não sei como se fala assim, mas é assim que eu falo, entrepostos aduaneiros, regime de entrepostos aduaneiros sob controle aduaneiro informatizado, RECOF, regime aduaneiro especial de importação de insumos destinados à industrialização por encomenda de produtos classificados nas posições 8.071 e 8.075 da NCM RECOM, exportação temporária e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural, REPETRO, regime aduaneiro especial de importação de petróleo bruto e seus derivados, REPEX, regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária, REPORTO, a loja franca, depósitos especiais, depósito afiançado, depósito alfandegado, certificado, regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio, zonas de processamento de exportação, controle aduaneiro de mercadorias, despachos aduaneiros, despachos de importação, despachos de exportação, casos especiais, revisão aduaneira, normas especiais, mercadorias provenientes de náufrago e outros acidentes, abandono de mercadorias ou de veículos, avaria, extravio e acréscimo, mercadorias presumidas idênticas, o tráfico postal, o tráfico de cabotagem, as infrações e penalidades aduaneiras, a pena de perdimento, multas, sanções administrativas, revelação de penalidades, representação fiscal para fins penais, infrações praticadas pelos órgãos da administração pública, do crédito tributário, do processo fiscal,
e controle administrativos específicos da área aduaneira, do crédito tributário, do lançamento de ofício, dos acréscimos legais, da decadência e prescrição, do termo de responsabilidade, do processo fiscal, do processo de determinação e exigências de crédito tributário, do processo de perdimento, né, do processo de aplicação de penalidade pelo transporte rodoviário de mercadorias sujeitas a penas de perdimento, do processo de aplicação de sanções administrativas aos intervenientes nas operações de comércio exterior, do processo de aplicação e exigências dos direitos anti-bullying, acho que é isso, não sei ler não, e compensatórios e processo de consulta, né, controle administrativo específico, destinação de mercadorias, controle de processos e de declarações, atividades administrativas aos serviços aduaneiros, né, Fundo Especial de Desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de fiscalização, Fundaf. E é isso, né? Então, finalizamos aqui o conteúdo programático do cargo de analista da Receita. E agora eu vou colocar aqui na análise que eu fiz, né? Fiz uma planilhazinha, uma tabela referente ao peso de cada matéria, né? Eu fiz os dois cargos, mas como esses primeiros vídeos eu falei especificamente do cargo de analista, eu vou dar continuidade ao cargo de analista e posteriormente a gente faz uma análise melhor, tanto no conteúdo programático quanto na distribuição da pontuação, né, da quantidade de questões no cargo de auditor. Para o cargo de analista, o que é que a gente tem aqui, né? São 140 pontos no total, isso a prova objetiva de múltipla escolha. E lembrando que depois da prova objetiva será aplicado também a prova subjetiva, né, que vai ser uma questão discursiva que valerá 30 pontos, né, referente a algum assunto do conhecimento específico. Então, o que temos? O que temos é que a maior matéria da prova objetiva vai ser direito tributário, ok? Deixa eu até aumentar mais ainda aqui, para ficar bem à vista aqui, bem fácil de visualizar. Então, direito tributário, certo? Serão 16 questões. Esqueci de colocar aqui o título. 16 questões. Isso vai equivaler a 11,4% na prova. Língua inglesa serão 15 questões, valendo 10,7%. Influência em dados também tem o mesmo peso de português, né? 10,7% da pontuação da prova objetiva. Direito constitucional equivale a 10% da pontuação. Legislação tributária 10%, legislação aduaneira 10%, direito administrativo 8,6%, língua inglesa 1,1%, raciocínio lógico e administração geral e pública também 1,1%, ou 7,1%, né? Língua inglesa, raciocínio lógico, administração geral e pública, essas três matérias cairão 10 questões em cada uma delas e cada uma delas representará 7,1% da pontuação da prova objetiva. E além dessa também tem estatística com também 10 questões e também representando 7,1% da pontuação. Então a gente chega aqui em algumas conclusões, né? O direito administrativo vai ser a matéria com maior peso, apesar que a diferença é muito pouca, né? Apenas de uma questão. Então, basicamente nós temos aqui, digamos assim, eu vou colocar até essas que tem 14 também, que para o meu ver aqui é tudo muito próximo, né? Desse cargo de analista aqui. Então nós temos aqui o que? 6 matérias que o peso é basicamente o mesmo, né? A diferença da quantidade de questões de legislação aduaneira para o direito tributário é apenas 2 questões, né? Direito tributário vai ser a matéria que será mais cobrada, 16 questões. Mas assim, eu classificaria que essas 6 aqui são as 6 top, né? As 6 que devem ser dado foco total, que é direito tributário, língua portuguesa, influência em dados, direito constitucional, legislação tributária e legislação aduaneira. Aí, posterior a isso, né, mais abaixo, nós temos direito tributário com um pouquinho menos, né,
8,6% da pontuação. E aí depois nós temos mais essas 4 disciplinas, todas com 10 questões, certo? O que acontece aqui, né? Os pesos são muito próximos, né, do cargo de analista, então basicamente tem que estudar tudo. Lembrando que tem que fazer pelo menos uma questão de cada uma dessas disciplinas, né? No mínimo uma questão, para não ser eliminado. Mas aí o candidato também vai ter que ir muito bem em algumas disciplinas, que na minha opinião vai ter que ser nessas 6 primeiras disciplinas aqui. Vai ter que fazer uma boa pontuação nessas 6 primeiras disciplinas. Deixa eu ver qual o percentual que dá aqui, né? Dessas 6 primeiras, 10, 20, 30%, 40%, 50%, 60%, 62%, né? 62%, quase 63%. Quase 63%, né? Lembrando que na prova também tem que fazer no mínimo 50%, né, da pontuação. Na parte básica e na parte específica. Então aqui 62%. Eu acho que também teria que dar um foco muito grande aqui em direito administrativo, né? Tem que pegar uma pontuação muito boa. Porque 62 mais 8 já dá 70%. Então eu diria nessas 7 matérias, tem que ir muito bem nessas 7 matérias. Para fazer ali próximo, quase digamos assim, fechar a prova, né? Dos 70%. E aí aqui também razoavelmente bem, né? Língua inglesa, raciocínio lógico, administração geral e pública e estatística. Na minha opinião aqui, no máximo, assim, se a pessoa for muito ruim em estatística, talvez dê para sacrificar a estatística, né? Tentar ir buscar só umas 2, 3 ou 4 questões aqui de estatística, do que mais cai na banca FGV, e aí depois você vai ter que focar basicamente em todo o resto da matéria, de todo o restante da disciplina, porque no cargo de analista, no final das contas, o peso aqui é muito, muito próximo, né? A diferença é muito, muito pouca, né? Muito baixa de uma matéria para outra. Então é isso.